paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional. E hoje nós vamos falar sobre a carta de 3 João. E eu creio que vamos muito aprender da parte de Deus. Amém? É um livro pequeno de apenas um capítulo e de apenas 15 versículos. E eu creio que nós vamos aprender muito da parte de Deus. E antes de eu mencionar aqui o que o Espírito Santo falou comigo através dessa carta, eu quero falar para você a visão e o propósito dessa carta. Amém? Eu escrevi aqui e eu quero ler para você. No decorrer do texto, nós vamos perceber que é mencionado 3 homens. O primeiro é Gaio, o segundo é Diotrefes e o terceiro é Demétrio. E nós vamos aprender um pouco sobre esses homens. Amém? Então eu vou ler aqui para você a respeito de Gaio. Gaio é calorosa e honrosamente mencionado pela sua piedosa vida na verdade e pela sua hospitalidade exemplar para com os irmãos viajantes. Então a gente percebe que Gaio é uma pessoa que é hospitaleiro e é alguém que anda na verdade. Agora nós vamos ver aqui sobre Diotrefes. Diotrefes é um dirigente ditador e é denunciado pelo seu orgulho, cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João, calúnia contra João, recusa o acolhimento aos mensageiros de João e ameaça com exclusão aqueles que o recebem. Dá para perceber quem era Diotrefes? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ditador, que não recebia os mensageiros de João e que ainda tentava excluir aqueles a quem os recebia. Olha o tipo de pessoa que era Diotrefes. Agora nós vamos ver quem era Demétrio. Demétrio talvez o portador desta carta, 3 João, ou um pastor de uma comunidade na vizinhança. É louvado como um homem de boa reputação e lealdade à verdade. Então a gente vê aqui pessoas diferentes, né? E esse aqui era louvado por ter uma boa reputação e ter uma lealdade na verdade. Bem, agora eu quero ler o propósito desse livro para que nós venhamos entender ainda mais. Amém? O propósito do livro. João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, para fazer uma advertência indireta ao petulante Diotrefes e para preparar o caminho da sua própria visita pessoal. Amém? E eu quero ler aqui os versículos que tocou muito ao meu coração. Amém? E depois eu vou ler o que o Espírito Santo de Deus falou comigo e eu creio que nós vamos aprender muito. Eu quero fazer menção do versículo 10 e 11 para a nossa meditação. Do capítulo 1 da carta de 3 João. Vai dizer assim, versículo 10. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realizava, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. No versículo 10 aqui, ele fala a respeito de Diofredes, né? Que quando João vier, ele vai mostrar as coisas que Diofredes estava fazendo. E aqui nós podemos citar algumas, né? No versículo 10, nós podemos citar aqui 4 coisas que Diofredes era culpado. Amém? Então eu vou ler aqui para você entender. A primeira coisa, nós vamos ver aí no versículo 10 que ele fazia proferindo contra nós. Proferindo. Vem de uma palavra que significa fazer bolhas.
e expressa a ideia de dizer coisas inúteis e vazias, ou seja, falar tolices. Então, Diofretes, ele tinha essas coisas, ele proferia contra João e contra o povo cristão. A segunda coisa era palavras maliciosas que Diofretes fazia. Ele dizia palavras maliciosas. As acusações de Diofretes não somente eram falsas, mas também eram perversas. Olha o que Diofretes fazia. Ele acusava coisas falsas e, além de ser falsas, essas coisas eram perversas. E a terceira coisa é, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Ou seja, Diofretes não recebia os mensageiros. Ele não somente caluniava João, mas também desafiava deliberadamente os outros cristãos. E 4 e último, os expulsava da igreja. Meu Deus. A linguagem original mostra que Diofretes tinha o hábito de excomungar aqueles que resistiam à sua autoridade. Você percebe isso? Ele não recebia os mensageiros missionários. Ele não recebia. E aqueles que tentavam receber Diofretes, ele ameaçava com a expulsão da igreja. Então, ele queria que as pessoas temessem a autoridade dele. Ou obedecia a ele para que não recebesse os viajantes ou os missionários, ou então seria expulso da igreja caso recebesse eles. A gente vê que ser hospitaleiro, constituía uma ameaça direta à autoridade que Diofretes cobiçava. Então, ser hospitaleiro não era algo bom para Diofretes, para o que ele almejava, que era essa autoridade. Então, a gente vê que tipo de pessoa foi Diofretes. Uma pessoa má, orgulhosa, que falava contra João e contra os cristãos. Além de ser coisas falsas, mentirosas, eram coisas perversas. E no versículo 11, me chama bastante a atenção que João vai dizer assim: amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Aleluia. O versículo introduz o elogio de Demétrio, que é o versículo 2, que é uma pessoa que também fazia coisas boas, Era alguém que tinha um caminho na verdade também. Então Paulo dá o exemplo aqui de Demétrio, que é uma pessoa que fazia coisa boa, e ele instrui a Gaio, que deveria imitar a Demétrio como um modelo exemplar para as suas ações. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A declaração de João indica que as ações que Diofretes provavam que ele nunca havia sido um cristão. Então, João, ele dá o exemplo aqui para Gaio seguir, o exemplo de Demétrio, que era uma pessoa que tinha uma vida na verdade. Nós lemos aqui, que ele tinha uma vida na verdade e tinha uma boa reputação. Então, era ser um exemplo a seguir. Então, João diz para Gaio, Demétrio é um exemplo a seguir, diferente de Diofretes, Então, ele faz isso que quem é mau, quem faz as coisas maus, nunca viu a Deus. Ele está dizendo que Diofretes indica que as ações de Diofretes provam que ele nunca havia sido um cristão. Por quê? Porque ele só praticava coisas ruins. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, quem faz o mal não viu a Deus. Então Diofretes não era um cristão de verdade, porque ele não praticava a verdade. Muito pelo contrário, ele levantava falsidade contra João e contra os cristãos. Então aqui nós aprendemos que tipo de pessoa nós procuramos ser. Alguém que nem Gaio, que tem uma vida
na verdade, que é uma pessoa hospitaleira, que gosta de ajudar? Ou nós somos que nem Diofredes, uma pessoa ruim, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que levantava falsas calúnias contra João e contra os cristãos? Que tipo de pessoas nós somos? Isso é uma reflexão para nós. Que tipo de pessoa você está sendo dentro da tua igreja? Ou que tipo de pessoa você está sendo dentro da tua própria casa, dentro do teu lar? Então nós temos aqui um exemplo a ser seguido. E Paulo, ele nos diz aqui, para que Gaio siga o exemplo de Demétrio, que é uma pessoa que tem uma boa reputação e tem uma lealdade na verdade. E que nós possamos ser umas pessoas que tenham lealdade na palavra e na verdade. Uma pessoa de boa reputação, para que sejamos um exemplo a ser seguido. Amém? Espero que você tenha recebido da parte de Deus através dessa palavra. Quero te mostrar aqui o meu estudo, para você ver aqui o que eu escrevi, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém? Que você faça aí o teu devocional aí na tua casa sobre este livro e que você aprenda muito. Vamos sortear o novo livro. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco através desse novo livro. E desde já, irmãos, eu quero pedir perdão pela demora do devocional, que nós passamos aí algum tempo sem colocar o devocional. Tivemos alguns, alguns imprevistos e eu não consegui gravar. Mas em nome de Jesus, nós vamos ver se nós mantemos aqui o foco. Amém? O próximo livro e o próximo devocional vai ser Tiago, o livro de Tiago. Então vamos nos preparar para fazer a lição de Tiago. Amém? Ler o livro, entender, interpretar e ver o que o Espírito Santo tem a falar conosco. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e continua aqui comigo nesse devocional, porque eu creio que juntos nós vamos aprender muito para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe.